Bem, pessoal, 3 erros mais comuns na hora que te falam de remédio natural para baixar a pressão. Eu vou explicar para vocês porque é importante a gente fazer esse tema aqui em vídeo, porque vira e mexe, chega paciente. Eu vejo aqui na internet, se às vezes perguntam, comentam, de pessoas que falam assim: ah, Júlio, eu parei de tomar meu remédio de pressão e agora estou tomando só esse remédio natural porque eu vi um vídeo, alguém me falou que é o remédio que cura a pressão e vai resolver meu problema de pressão. E esse é o grande risco, e por isso que eu estou falando os 3 erros, as 3 mentiras que você vê mais comumente falar sobre remédio de pressão natural, né? Em primeiro lugar, por que esse tema é tão relevante? Porque o problema de pressão alta é uma das doenças mais comuns na população. Eu mesmo sou hipertenso, tomo remédio de pressão, né? E você vai conhecer muita gente que é. Alguns trabalhos mostram que 20% da população, a depender da faixa etária, esse número até aumenta. Então, primeiro, é um tema muito relevante. Segundo, são os remédios mais prescritos e mais usados no mundo inteiro. Por que eu digo remédio? Porque remédio que foi estudado, foi validado, né? E comprovadamente reduz a pressão e aumenta a chance do paciente viver mais e melhor, com qualidade de vida, sem risco de infarto e AVC, ou reduzindo bastante o risco de infarto do AVC. Por isso que ele é um remédio tão prescrito, né? Dentro desse contexto, a gente tem um senso comum, que não é de todo errado, né? De imaginar que o que vem da natureza é melhor do que industrializado. Então você imagina, você prefere um remédio que vem de uma planta e você vai lá, colhe e usa, ou um remédio que você compra na farmácia? Todo mundo vai dizer que é um remédio natural. Inclusive, eu sou sugestionado, né, do ponto de vista assim, subjetivo, de você preferir tomar um chá, tomar alguma coisa. Mas vem a primeira pergunta, e funciona? E aí tem a grande questão, né? Na grande maioria das vezes carece de estudo científico, né, bem feito, randomizado, é, placebo controlado, mostrando que aquela medicação, aquele remédio natural realmente funciona. A gente está falando de remédio para tratamento. Estou falando de um paciente hipertenso. Qual e por que algumas vezes a gente médico nem entra nesse debate no dia a dia do consultório se o paciente está tomando o remédio que você prescreveu e diz que também usa o remédio natural? Porque dificilmente os que a gente vê mais na internet, as pessoas falando, vão fazer algum mal para a sua saúde. Então não estou dizendo que é para você parar ou não tomar o remédio natural, mas na grande maioria das vezes aquele remédio natural não vai ter comprovação científica, estudos validados, duplo cego, placebo controlado. Eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas, por que isso é tão relevante, mostrando que aquele remédio baixa a pressão. Se você colocar ele num contexto de que você continua tomando remédio, o remédio passou, ok, dificilmente você vai prejudicar. Mas quando substituir, é preocupante, né? E aí vamos lá para vocês entenderem. Durante toda a evolução das ciências médicas, né, a gente sabe que um dos fatores mais importantes é a observação de algum fenômeno. E na maioria das vezes a gente, ainda mais hoje em dia, a gente sabe que existem remédios, existem tratamentos que fazem mudar o curso da doença. E na pressão alta não é diferente. Então as pessoas sabem que tomar alguns remédios podem baixar a pressão. E aí, durante o tempo, era muito baseado o quê? No fulano diz que tal remédio baixa pressão. As pessoas seguiam porque fulano é famoso, fulano é referência nisso. Então era meio os casos baseados nas experiências do médico. Com o tempo, né, a ciência médica foi evoluindo e a gente percebeu que tem que ter um método para testar isso. Tem que ter algo que seja replicável. Se eu, Júlio, dou um remédio aqui no Brasil, vai funcionar nos Estados Unidos, na Europa. E aí começou a se fazer ou criar métodos de estudos, métodos científicos para você testar o remédio. Claro que a anedota, o contar uma história, ou ouvir alguém que você deu o remédio e aquilo baixou, é uma forma, a gente chama isso de relato de caso. Só que isso é o que tem menos impacto de evidência científica. Mas na internet, o que mais conta no dia a dia da gente é você falar: fulano estava com tal doença, tomou o remédio e resolveu. Então a anedota é a coisa mais instintiva da gente humano para imaginar que uma coisa funciona. Ah, fulano jogou no tigrinho e ficou rico. Ah, fulano tomou tal remédio, tinha um câncer e sumiu. A gente acredita nisso, relatos de pessoas que a gente conhecia, que alguém aponta e tal. Mas do ponto de vista científico, isso tem um mínimo impacto. Quando tem impacto, alguém tem que relatar aquele caso, descrever, submeter uma revista científica, a pessoa vai ver se aquilo comprovadamente funciona para depois publicar. Mesmo assim, o impacto é pequeno. No caso do remédio, um remédio natural, para você ver se funcionasse ou não, um remédio de farmácia, tem que ter uma metodologia que vai envolver pessoas tomam remédio, outras pessoas tomam um placebo. O placebo seria o quê? Seria uma forma que a pessoa que está tomando não sabe se aquilo é o remédio, tem um princípio ativo ou não tem. Mesmo o remédio natural devia ser feito dessa maneira, né? Claro que muita gente fala aqui no canal, fala assim: ah, Júlio, mas não tem interesse, não é investimento. É fato, né? A maioria das vezes a indústria ela vai investir em coisas que a princípio sejam lucrativas, então, sem dúvida nenhuma, isso é um problema. E segundo aspecto, né, são coisas que
tem uma base, vamos colocar assim, fisiopatológica, uma lógica, né? Uma plausibilidade, seria o termo mais correto, biológica daquilo funcionar. Então não dá para testar todas as plantas da natureza para baixar pressão, não dá para testar, né? E quantos miligramas? Então, na maioria das vezes, né, os estudos que são feitos, eles passaram por fase 1, fase 2, fase 3, é testado em larga escala, efeito placebo controlado, para dizer que aquilo funciona. Imagine se todas as plantas que você acha ou que você encontra na internet que fazem isso foram testadas dessa maneira. Quantos miligramas tomou? É o chá como? Qual a concentração daquela planta naquele chá? Então, assim, você percebe que tem algumas dificuldades metodológicas. Eu, Júlio, nunca brigo com o meu paciente que toma. Tá tomando, tá te fazendo bem, dificilmente vai prejudicar. A não sei que tem alguns princípios que podem até aumentar a pressão. Tem várias plantas que você fala aqui que às vezes tem cafeína, que dá insônia, mas assim, no geral, não vai te prejudicar. Mas não pode parar de tomar o que tem uma maior comprovação científica, que são as medicações. Então, se você tem pressão alta, tome o remédio que seu médico passou. Não vá atrás de videozinho, não vá atrás de tirar o remédio que você está tomando para substituir pelo remédio natural, porque aquele, do ponto de vista científico, de evidência científica, tem muito menor evidência, ou nem tem evidência a grande maioria das vezes, tá bom? Espero